nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque você a enviou para nos curar e nos sarar, nos libertar. E isso ela tem feito, Senhor. Nessa manhã nós vamos estudá-la, vamos meditar nela e com certeza, Senhor, sairemos daqui transformados pelo poder que há nela. Que ela é mais cortante do que qualquer espada, Senhor. Ela penetra no mais profundo do nosso ser e ela dá o resultado que você designou. Nós te agradecemos, Pai, por corações abertos e receptíveis. Tudo que se levante contra a tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Que nossas mentes estejam atentas, qualquer sofisma caia por terra em nome de Jesus, para que nós possamos aprendê-la e principalmente praticá-la todos os dias para a tua glória. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom dia. Que a paz esteja convosco. Amém. Muito obrigado ao grupo de louvor. Daqui a pouco nós retomaremos. Iremos louvar, adorar e engrandecer a Deus mais um pouco. Amém? Gostaria aqui, por favor, do meu tempo, para que eu não passe do horário. Amém? Hoje nós vamos retomar da onde nós paramos no último domingo. Estamos falando sobre desenvolver, aperfeiçoar a nossa santificação, a nossa santidade, tá bom? Então, no último domingo a gente viu por que é necessário, a gente viu, na verdade, desde o início do mês, como e por que nós, e também de que forma nós podemos crescer nisso, em desenvolver nossa salvação. Irmãos, eu posso trazer uma forma, um outro ministro pode trazer outra forma. Eu trouxe aqui 4 pontos, mas não fica preso nos 4 pontos que eu trouxe hoje. Amém? Eles não têm um ponto que é mais importante do que o outro, é simplesmente uma didática que eu separei hoje aqui para a gente, tá bom? Na verdade, a gente tem que crescer no pleno conhecimento da palavra de Deus, tá bom? E em 50 minutos não dá para a gente expor todo o pleno conhecimento. A gente não tem isso ainda, não vemos como ele é, mas um dia nós o veremos, tá bom? Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, tá bom? Abre a tua Bíblia no 2 Coríntios, capítulo 7, perdão. E eu vou também acompanhar aqui pela projeção Almeida Revista e Atualizada, por favor. 2 Coríntios 7, capítulo 1, versículo 1, perdão. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aí, Vinícius, os próximos coloca na Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Mas ficando aqui, ó, do versículo 1, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do nosso Deus, tá bom? Como é que a gente vai aperfeiçoar a nossa santidade? Eu creio que a comunhão é uma boa forma de nós crescermos nisso. Comunhão com Deus e comunhão com o seu corpo, com o corpo de Cristo. Então, comunhão com o Deus Pai, comunhão com o Deus Filho e o Deus Espírito, comunhão com Deus e comunhão com o seu corpo, comunhão com os membros do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Quando nós estamos expostos à presença de Deus, comunhão com Deus, a gente não carrega certos tipos de comportamento que não agrada a Deus. Amém?
Deus sonda todo o nosso coração, Deus sabe todas as palavras que nós vamos proferir, mesmo antes da gente proferir, Deus sabe. Então não há nada que se esconda da presença de Deus. Amém? Então aquele pecado que muitas vezes as pessoas carregam e se enlaçam e têm dificuldade de deixar, pensam muitas vezes que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Nada que você faça em oculto, nada que eu faça em oculto, de certo ou de errado, estamos ocultando dos olhos do Senhor. Porque na verdade, irmãos, Ele sabe de todas as coisas. Ele está lá conosco. Amém, irmãos? Então, primeiro ponto. Nós somos templo e morada de Deus. Deus habita em nós. E para termos comunhão com Ele, irmãos, não é preciso irmos muito longe. Ele habita dentro de nós. Então nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. Próximo. Até o 19 a gente vai. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, realmente há do que nós atentarmos para essa passagem de 1 Coríntios 6, a partir do 17 que nós lemos. Eu vou retroceder um pouco só, amém? Vou ler do 12, para a gente ver o contexto disso daqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para impureza. Eu estou no versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 6. Acompanha aí, por favor. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. A relação que Paulo está estabelecendo entre o alimento e o estômago, Paulo faz do nosso corpo para Deus. Assim como o alimento está para o estômago, assim também nós estamos para Deus, o nosso corpo está para Deus e Deus para o nosso corpo. O nosso corpo, ele foi criado para Deus. Para a glória de Deus, irmãos. É o objetivo. Quando nós não usamos aquilo que foi criado com aquele objetivo para outro objetivo, nós deturpamos aquilo. Amém? Nós temos na nossa história, irmãos, o pioneiro da aviação mundial, o Santos Dumont. Amém? Eu tento a crer que não foi os americanos, foi Santos Dumont, tá bom? Mas isso é um outro assunto. Quando Santos Dumont, ele cria aquilo que ele criou, com aquele objetivo, irmãos, ele não criou aquilo para derrubar bombas atômicas em países. Não foi esse o objetivo dele. Mas aquilo que foi criado para o bem, os homens, na sua maldade,
transformaram aquilo em perversidade. E pode até ser, como já aconteceu, de aqueles aviões levarem bombas atômicas que mataram milhares de pessoas. Mas você percebe como é deturpado o objetivo daquilo. Da mesma forma, irmão, os nossos corpos, eles não servem ao diabo. Não servem. O teu corpo não serve para isso, irmãos. Não serve. Lá eu tenho uma caixinha com umas formas geométricas lá, que tem os cubinhos, coisas redondas, estrelinhas, e tem um lugar de se encaixar. Se ele for encaixar o redondo no lugar da estrela, não serve, não encaixa. Não vai encaixar. Ele não sabe ainda, né? Então, mas não encaixa, irmãos. Da mesma forma, o nosso corpo, ele não serve para o pecado. Serve para a glória de Deus. Então, quando Paulo diz aqui que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convém, irmãos, que todas as coisas são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. É justamente, irmãos, por quê? Porque eu domino sobre o meu corpo. Deus nos criou para ter domínio e não para sermos dominados. Então nós consagramos os nossos membros para ser instrumentos de justiça. E não mais como éramos antes, vendidos e escravos do pecado. Amém? Aleluia. Versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo. Versículo 15. E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Por quê? Porque o nosso corpo está para Deus, assim como Deus está para o nosso corpo. E nós não podemos deturpar essa realidade. Se o nosso corpo está para Deus, irmãos, então eu tenho que ter comunhão com Deus. Se o nosso corpo está para Deus e Deus está para o nosso corpo, eu tenho que ter comunhão com Ele. Nós temos que crescer em comunhão. E quanto maior o nível de comunhão minha com o Senhor, sua com o Senhor, menor vai ser o nível de comunhão que, porventura, nós podemos ter com aquilo que não agrada a Deus. Quando mais nós aprendemos do Senhor e mais convivemos com Ele, mais parecidos com Ele nós ficamos. Amém? E aí o versículo 16, que nós começamos do 17, foi o 16, diz: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Existe uma relação entre o natural e o espiritual. Os alimentos para o estômago, Deus para o nosso corpo. Mas Deus é espírito, irmãos. Amém? Nós nos unimos ao Senhor em espírito. Somos um só com Ele. E o nosso corpo é templo desse espírito. Amém? Volta um pouco para o capítulo 3. Versículo 16, Paulo novamente falando sobre isso. Ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aleluia, irmãos.
Deus é bom, não é não? Deus é bom, irmãos. O santuário de Deus é santo, é sagrado. Da mesma forma, eu me lembro de Jesus e os mercadores que estavam no templo, profanando o templo. E eles foram expulsos pelo santo. O santo de Deus, o ungido de Deus, expulsou aquilo que era profanação do santuário de Deus. Irmãos, Ele quer fazer isso também na nossa vida, irmãos. Naquilo que não está alinhado com Ele, naquilo que é pecado, irmãos, Ele quer expulsar isso da nossa vida. E Ele nos fortalece nisso, irmãos. Mas lembra que na última semana a gente falou que tem que ter uma intencionalidade nossa. Nós participamos desse processo, irmãos. Nós temos que ser ativos nisso. O nosso corpo é santuário do Espírito de Deus. E, como santuário, ele deve ser santo e sagrado. Não podemos contaminá-lo. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Deus é bom. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não obedecem a Deus. E que, nessa maneira, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Versículo 1 diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continues progredindo cada vez mais. O Evangelho de Deus, por isso que o próximo tópico é comunhão com a palavra dele. O Evangelho de Deus nos esclarece como nós devemos viver para agradar ao Senhor. A palavra dele nos ensina o caminho em que nós devemos andar. Aquilo que agrada ao coração de Deus e aquilo que aborrece o coração de Deus. E Paulo diz aos Tessalonicenses que eles estavam andando nisso, mas ele também alerta: continue andando. Às vezes, irmãos, nós começamos algo, estamos andando bem, estamos colhendo fruto, e de repente a gente para de seguir aquele princípio, o fruto cessa e daqui a pouco a gente não colhe mais ele e começa a colher o novo fruto daquilo que nós estamos plantando. E Paulo diz para eles continuar progredindo cada vez mais. E é importante isso para a gente. Isso aqui é para a gente, irmãos. A gente tem que progredir cada vez mais. Naquilo que nós já ouvimos, naquilo que a gente já sabe. Aleluia. E no versículo 4 ele diz: para cada um de vós saber possuir o próprio corpo. Naturalmente falando, sou até estranho alguém chegar e dizer para você: saiba possuir o seu corpo. Apesar da gente dizer a minha cabeça, o meu dedo, a minha unha, mas na prática, irmãos, na nossa vida somos nós. O corpo somos nós. Mas quando a gente entende a palavra de Deus, nós sabemos que nós somos um espírito. Temos uma alma e
taber no nosso corpo, amém. Estamos morando nesse corpo. Não vai ser a nossa casa definitiva, irmãos. Amém? E quando Paulo diz aqui para cada um saber possuir o próprio corpo, ele não está falando nada muito diferente do que tenha domínio sobre você. Domine o seu próprio corpo. Tenha domínio próprio. É um fruto do Espírito. A gente tem possibilidade, a gente tem condições. Deus nos deu essa condição de controlarmos o nosso corpo. Amém? E nesse sentido aqui está claro pelo contexto de que é controlar o corpo para viver uma vida que agrada a Deus. Mas eu arrisco ainda ser mais, ir um pouco mais além do que Paulo está falando. Quando nós controlamos o nosso corpo, nós controlamos os resultados que ele produz também, no que diz respeito à saúde. Nós que nos controlamos, irmãos, tem coisa que é lícita, mas não convém. Você se encher de açúcar, não convém. Você comer, e no final, quando acaba de comer, você está passando mal porque você comeu demais, não convém, irmãos. Você entende que essas coisas são nocivas ao nosso corpo, e o nosso corpo como sendo templo do Senhor, santuário de Deus, deve estar bem preservado. Então, o homem que se domina, até nessas coisas se domina. E não é só entre viver uma vida de pecado e uma vida longe do pecado, mas é ter bons frutos, bons resultados com aquele instrumento que Deus nos deu, o nosso corpo. Amém? Glória a Deus. Devemos ter uma vida de comunhão com Deus através da oração. Amém? 1 Tessalonicenses 5,17 diz: 5,17. Vê que versículo bom da gente decorar. Orai sem cessar. Orai em todo tempo. Em todo tempo nós termos uma prática de oração. E o que é oração, irmãos? Pergunta simples, o que é oração? É quando a gente pede alguma coisa a Deus. Na oração, muitas vezes a gente vai ter que ficar calado para ouvir a voz de Deus. A oração não é um instrumento em que nós falamos com Deus. É uma prática em que nós conversamos com o Senhor. E muitas vezes o mais difícil é a gente ouvir a voz de Deus. Porque a gente não aquieta a nossa alma. Devemos aquietar a nossa alma para ouvirmos a voz do Espírito. Amém, irmãos? Orando em todo o tempo, no Espírito. Judas 1:20. Diz para nós orarmos no Espírito em todo o tempo, irmãos. Temos que estar conectados todo o tempo com o Senhor, que quer nos livrar do laço do passarinheiro, quer nos livrar do mal. Deus não tem prazer no mal. Deus quer nos livrar do mal. E às vezes, irmãos, a gente não está atento à voz do Senhor, e isso dificulta a nossa vida. Isso esbarra a nossa vida, prende a nossa vida. E por estarmos insensíveis a Deus, nós estamos fortalecendo a nossa carne que milita contra o Espírito, e consequentemente daqui a pouco a gente já está pecando de novo. Amém, irmãos? Quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, mais fortificados nós vamos estar para vencer o mundo, tá bom? João capítulo 4, versículo 23.
Jesus está com a mulher samaritana. Diz assim, João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Bota o 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, mas nós que nos unimos com Ele, somos um só com Ele. Irmãos, como eu disse, Deus não está nem muito longe da gente. Está dentro de nós. E como é que nós vamos nos conectar com esse Deus que habita dentro de nós? Tendo comunhão com Ele. Uma vida de oração. Às vezes eu gosto de pensar assim, quando o autor aos Hebreus diz para a gente se apresentar junto ao trono da graça. Eu fico pensando, poxa, que interessante, o trono da graça é dentro de mim. Como é que eu vou me achegar confiadamente dentro de mim? Que é onde está o trono da graça. Para recebermos do Senhor. Para sermos ministrados pelo Senhor. Muitas vezes a gente está pensando em tantas coisas. A gente está fazendo tantas coisas que não conseguimos nos apresentar a nós mesmos. E tem um negócio de uns 2 meses atrás, eu estava conversando com uma pessoa que ele estava falando dele, mas parecia que ele estava falando de outra pessoa. De tão distante, tão desconectado dele mesmo. É possível. Mas é possível o contrário, para a glória de Deus. Dê glória a Deus. É possível alguém estar tão desconectado de si? É possível, mas é possível o contrário. Glória a Deus, é possível a gente saber quem nós somos. Nós temos consciência daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos em Deus. Nós temos consciência de que Ele habita em nós e por isso eu não vou viver pecando. Coisa pequena, irmãos, a gente escolhe numa facilidade tão grande fazer, mas também a mesma facilidade que tem para escolher fazer, a gente pode escolher não fazer. E isso é muito perigoso, irmãos. Porque se a gente pode escolher fazer o bem, a gente não escolhe, a gente peca. A gente peca às vezes por ação, mas também por omissão. Você entende isso? E não é porque é fácil, irmãos, não é porque é pequeno, uma coisa que no nosso olhar é pequeno, que isso não pode prejudicar a nossa vida de comunhão com Deus. Porque o pequeno puxa o grande. Se eu sou fiel no pequeno, isso vai me puxar a um nível maior. E eu sendo fiel nesse maior, que também é pequeno para o próximo, isso vai me puxando o grande. Isso vai influenciando a minha carreira. Então a gente tem que ser intencional em ter comunhão. Éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados com Ele, irmãos. Glória a Deus. E sabe, às vezes a gente discute com alguém, a gente fica de mal com alguém, a gente se torna até inimigo de alguém que você gostava muito, você tinha apreço, era seu brother, seu amigo, você briga com ele, discute e para de falar com o camarada. Mas tu tem saudade dele. Tu quer falar com ele, mas orgulho, vergonha, e fica aquele ciclo, e ele também quer falar contigo. Eu estou falando naturalmente, tá bom? E às vezes aquela pessoa te perdoa, vai atrás de tu, fala contigo, e mesmo assim, toda vez que você vê a pessoa, você se sente envergonhado e não retoma a comunhão com aquela pessoa.
É mais ou menos assim que aconteceu conosco, espiritualmente falando agora. Deus foi que veio atrás da gente. No sangue do Senhor, Ele nos reconectou com Ele, desfez a inimizade. E às vezes a gente ainda fica preso em vaidade, em orgulho, em vergonha dele. Mas Paulo, falando aos Romanos, ele diz que não há condenação mais para a gente. Ele fala, a Bíblia fala para a gente buscar o Senhor. Buscar o Senhor, que Ele se manifesta. Aquele que busca, acha. E Ele vai se manifestar, irmão, quando nós buscarmos de todo o coração, toda a nossa intensidade. Deus não se omitirá de nós. Muito pelo contrário, Ele se revelará a nós. Amém? Aleluia. Hebreus 4, versículo 12. Glória a Deus. Vou abrir aqui também. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Aleluia. E lembrei do livro que a liderança tem que ler esse mês, indicado pelo pastor Cláudio, Planos, Propósitos e Práticas. Amém? 13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Irmãos, glória a Deus, que coisa boa. Que coisa boa sabermos que um dia nós vamos prestar contas àquele que vai dar galardão. Amém? Mas, vê que interessante. A gente leu o 12 e diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é eficaz. Por isso que o tópico agora é comunhão com a palavra dele. Irmãos, realmente não há outra forma de nós crescermos no pleno conhecimento dele sem conhecer a palavra de Deus. Porque, irmãos, as trevas têm muitas armadilhas. E para enganar o Filho de Deus, Satanás se disfarça até de anjo de luz. Mas se vier um evangelho que disfarça esse, que vai de encontro com o que está estabelecido, é maldito, irmãos. E a gente pode identificar o verdadeiro, pois o verdadeiro está aqui nas nossas mãos, no nosso celular. E, para a glória de Deus, na nossa boca e no nosso coração. O verdadeiro. E ela é eficaz. Ela é eficaz. Ela vai dar o fruto. Amém, irmãos? A divina semente que nós acolhemos no nosso coração. A palavra de Deus. Então nós temos que ter comunhão com a palavra de Deus. Deus falou para Josué ter comunhão com a palavra dele. Medita na minha palavra, tenha comunhão com a minha palavra. Dia e noite, medita nisso. Às vezes, irmão, a gente vai fazer aquele negocinho e você se lembra. Isso é do diabo. Isso é do diabo. E essa semana eu tive uma experiência assim. Foi a semana passada, eu acho. Para mentir. Irmão, eu recebi uma mensagem e eu fui responder a pessoa no Zap. E naquela hora, eu comecei a digitar uma mentira, irmãos. Na verdade, você pode até dizer, não, era uma meia-verdade, mas meia-verdade é mentira.
Então não existe meia verdade. Ou é verdade, ou não é verdade. E tudo que não é verdade é mentira. Então era uma mentira. E, rapaz, a dificuldade que eu tive de apagar aquilo e escrever só a verdade foi zero. Zero. Não me custou nada, irmãos. Facilidade de fazer aquilo que agrada a Deus, irmãos. Na hora que eu estava digitando, eu falei, mas não foi assim, né? Não foi bem desse jeito. Eu falei, mas isso não agrada ao Senhor. Apaguei e coloquei exatamente como foi. Coisa pequena, irmãos. Coisa pequena. E se você for fiel no pouco, você vai ser aprovado para a próxima fase. E vai vir provação. Para te mostrar que você está aprovado. Não é para mostrar para Deus, porque Deus sabe. Mas é para te mostrar que você passou naquilo dali. Você pode avançar com confiança, sem dar ouvidos ao capiroto que quer te segurar. Amém? Então, nós falamos de termos consciência de que nós somos templo do Espírito de Deus e Ele habita em nós. Então, a gente tem que ter comunhão com Deus através da oração, através da palavra dEle, mas nós também temos que ter comunhão com Deus através do corpo dEle, do corpo de Cristo. Quando o irmão Josenilton convida as pessoas para congregarem, irmãos, é para ter comunhão com o Deus que habita na rua, lá que a tua rua onde tu mora, no número que tu mora, no apartamento que tu mora. A unção que Deus colocou na tua vida é para mim. A unção que Deus botou na minha vida é para vocês. Nós precisamos nos afiar. Não é porque, irmão, fulano tá meio assim, e tu não é meio assado, não. Se ele é meio assim, eu sou meio assado, irmãos. A gente vai se afiando, a gente vai se ajustando. Se eu estiver disposto a fazer a vontade de Deus, a gente vai dar tudo bem. Vai estar tudo certo. Eu vou ajudar o irmão com o meu talento. Ele vai ajudar a mim com o talento dele. E a gente vai crescer, irmãos. E eu tenho certeza que você já conheceu alguém que inspira tanto a tua vida a viver uma vida de comunhão com Deus, que tem coisa que tu não faz na frente dele. Na frente dele, tu não toma certas decisões. E não precisa ser nem espiritualmente falando, irmãos. Naturalmente falando. Uma pessoa que trata os filhos maus, quando está na frente de um policial, não espanca o filho. Porque está na frente de outra pessoa. Nós somos seres sociais e isso meio que regula o nosso comportamento. Quando a gente está sozinho, a gente faz coisas que na frente dos outros a gente não faz. Coisas lícitas, muitas vezes. Amém? Tem coisa, irmão, que é lícito você fazer quando você está sozinho, sua esposa. Mas na praça não é lícito, não. Amém? Não é lícito. Então, irmãos, às vezes são coisas lícitas, mas eu quero focar naquilo que não agrada ao Senhor, naquilo que é pecado mesmo. Que se faz quando a gente acha que não tem ninguém olhando. Aí a gente vai para um retiro, a gente vai para um acampamento, passa 3, 4 dias lá e diz, coisa boa. Mas quando é na segunda-feira que acabou o acampamento, você volta para casa, você vai ficar sozinho. Quando estava todo mundo em comunhão, não vinha a tentação, né? Não vinha vontade, era tudo bênção, glória a Deus. Irmão, tenha comunhão com o Senhor. Ele vai estar contigo na segunda-feira. Ele vai estar lá no mesmo lugar na segunda-feira. Você pode ter comunhão com ele. Mas é importante nós termos comunhão com o corpo dele.
Porque se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão, eu estou mentindo. E mentira procede do diabo. Amém? Você entendeu esse tópico? Amém. Comunhão com o Espírito de Deus, que é o nosso último tópico hoje, tá bom? Gálatas 5, 25. Gálatas 5. Gálatas 5, 25, perdão. Se vivermos andemos também no Espírito. Nós vivemos no Espírito, irmãos? Amém. Então, tudo que está do versículo 16 até chegar no versículo 25 é o contexto de viver no Espírito e de não viver no Espírito. Tem obra aqui que não é viver no Espírito. Tem obra que é. Você lê em casa, certo? Esse do 16 até o 26. Mas se vivemos no Espírito, devemos manifestar o Espírito, devemos andar no Espírito, devemos ter comunhão com esse Espírito. João capítulo 16, versículo 13, vê que legal. João 16, 13. É o 13. Inverteu ali, 31. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito que Jesus prometeu, que já desceu e já habita dentro de nós, nos guiará a toda a verdade. Ele é o nosso guia, irmãos. Ele é o nosso paracleto. Quando Jesus diz que enviará o Consolador, aquela palavra ali é ajudador, no grego paracletos. Ajudador está ali conosco todo o tempo, para nos auxiliar, para ser idôneo a nós, nos capacitar com a unção dele. Deus nos deu tudo, irmãos, que nos conduz a uma vida triunfante aqui na terra, uma vida piedosa aqui na terra. Nós devemos ter comunhão com esse Espírito. Ele vai nos guiar em toda a verdade e nos anunciar coisas que irão vir também. Amém? 1 Coríntios Não tem só o capítulo aqui. 1 Coríntios 2:12. 1 Coríntios 2:12. 2:12. Não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito que recebemos de Deus é para nós conhecermos o que nos foi dado gratuitamente. Ele tem um propósito, irmãos. E ele vai cumprir o propósito dele. Ele está disponível para cumprir o propósito dele. Mas qual é o nosso propósito, irmãos? Se a gente não está alinhado com o propósito dele, nós estamos resistindo à influência dele. E não devemos ser assim, porque nós somos filhos dele, somos templo dele, somos para louvor e para a glória dele. Amém? Você vai ser um sucesso para a glória de Deus, irmãos. Deus vai te promover. Não queira se promover, mas queira que Deus te promova no tempo certo. Deus vai trazer promoção para você quando você for aprovado.
Porque aquilo que é muito bom, se a gente não tem estrutura, aquilo vai ser prejudicial para a gente. A gente tem que remir o tempo, porque o tempo é mau, mas a gente também tem que entender quais são as estações que estão na nossa vida. Amém? Para concluir, Efésios 4. Grupo de louvor, por favor. Efésios 4, versículo 4 também. Diz assim, o versículo, vou ler do primeiro mesmo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente. Diligentemente é de propósito, é com intencionalidade. Não é quando dá vontade, não é quando eu estou sentindo, é com diligência. É com aquilo que eu chamo de intencionalidade da consciência. A gente tem que ter diligência para preservar a comunhão, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Podem tocar, por favor, Tua presença em minha vida. É o meu maior tesouro. O nome da música. Tua presença em minha vida, né? Amém, irmãos. Deus está em todos, agindo por meio de todos, mas a gente tem que ter diligência. Temos que fazer o que o versículo 3 nos propõe: nos esforçar diligentemente para manter, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, irmãos. Então, como é que a gente vai desenvolver a nossa santificação? Tendo comunhão com a palavra de Deus, com o corpo de Cristo e com o Espírito dele. E como eu disse no início, outras pessoas podem te apresentar de outra forma, irmãos. Essa aqui foi uma didática, uma forma que eu trouxe para essa manhã. E eu queria, nesse momento, que você ficasse de pé. A gente daqui a pouco está terminando o nosso culto. E quanto mais estímulo nós temos, naturalmente falando, irmãos, mais desenvolvimento nós trazemos para aquilo que está sendo estimulado. Se eu estimulo bastante o meu tríceps, eu vou desenvolver o meu tríceps. Amém? Se eu estimulo bastante a minha leitura, eu vou desenvolver a minha leitura. E se a gente estimular bastante, sermos guiados pelo Espírito de Deus, em ter comunhão com Deus, se nós estimularmos bastante a prática da oração, orarmos em todo o tempo, orarmos de manhã e de noite, orarmos quando nós estamos muito felizes e quando nós estamos muito tristes, em todo o tempo, irmão. Quando você está com vontade, mas quando a gente também não está com vontade, a gente orar também. Se a gente nos esforçar para isso, para desenvolver uma vida de comunhão com o Senhor, se nós nos esforçarmos para lermos a palavra, nos alimentar da palavra dele, também quando nós não estamos com muita vontade de ler. Se eu me esforçar para ir para a igreja, mesmo quando eu estou com vontade de ficar em casa, de ter comunhão com os outros, mesmo quando eu não quero, eu quero ficar sozinho, mas se eu me esforçar diligentemente
está estimulando isso, irmãos. E eu vou colher um fruto disso também. E na vida de santidade, nesse processo que nós estamos no tempo de hoje, passando, de nos santificarmos, de desenvolver a nossa santidade, irmãos, a gente vai ser como alguém que malha, como um atleta que em tudo se domina, para fazer com que ele desenvolva as capacidades que para aquele atleta é importante. E nós precisamos nos estimular na piedade, irmãos, numa vida com Deus, na generosidade. Quando nós estamos muito pertinho de Deus, assim, a gente vê como Deus é generoso, a gente quer ser como Ele. Quando a gente está muito perto do nosso Pai, a gente quer ser igualzinho a Ele. E não é difícil não, porque Ele nos conduz, Ele é o nosso guia, Ele nos fortalece. Quando naquilo que a gente não consegue, Ele tem uma graça para que a gente consiga. Naquilo que a gente não tem, Ele quer nos dar, Ele quer nos abençoar. Se você tem falta de sabedoria, Ele não vai ficar passando na sua cara. Nós devemos praticar o ouvir. Devemos praticar o ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente chega na presença de Deus e falamos. Falamos tanto que não ouvimos nada. Sabe, Deus, o nosso Pai, Ele não quer ser algo para que você desabafe com Ele só, apenas isso. Mas Ele quer te guiar, te conduzir em pastos verdejantes. Ele quer te levar por um caminho seguro. Mesmo, irmão, que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Deus quer nos levar, nos guiar, nos conduzir. E vão cair 1000 a nosso lado, 10.000 no outro, mas como Deus está nos conduzindo, a gente não vai ser atingido. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Amém, irmãos. Vamos aproveitar esse momento. Nós vamos adorar o Senhor um pouco mais, ouvir a voz do Senhor. E no final, quem estiver ministrando aqui, conclui. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, irmão. Em nome de Jesus.